fissuras, esses fluidos penetram nessas fissuras, nessas rachaduras, entram no seu mundo íntimo e ela passa a ter um pensamento diferente, um sentimento diferente. Então, o efeito científico da prece é espetacular. Daí a importância. E daí a importância para a gente não baratear a prece, não fazer da prece um ritual, uma prática exterior, alguma coisa que não envolva, de fato, a vontade e o sentimento interior. E muito importante para cada um de nós. Quer dizer, manter constantemente a prece para que a gente possa garantir a liberdade dos amigos espirituais superiores em respeitar a nossa liberdade. Então, quem pede um auxílio, merece o auxílio. Repitamos. E resumindo, Deus sabe o que a gente precisa, mas respeita a nossa vontade. É preciso que a gente queira para que a ajuda possa se fazer de forma mais eficaz, de forma mais rápida. E é melhor que eu queira diretamente do que eu fique querendo indiretamente, demorando esse processo de ajuda. É melhor, então, a gente já se entregar e já, através da oração, buscar ajuda. É por isso que todo aquele que ora com fervor, sabe que é atendido, que os efeitos vêm de uma forma espetacular. Então, isso só o Espiritismo coloca. As preces eram liturgias, eram rituais, eram simplesmente práticas de boca para fora. Você decorava uma, pronunciava, etc. e tal, e as pessoas estavam falando e pensando em outra coisa. Esse efeito não produz, porque é a vontade que interfere, não é a boca. Dando a conhecer a magnetização espiritual, que era desconhecida, abre ao magnetismo uma nova via e lhe traz um novo e poderoso elemento de cura. Essa é uma consequência importante, que é a ação da vontade sobre os fluidos. No nosso próximo encontro, eu vou pegar uma mensagem da revista em que Kardec discute a ação sobre os fluidos, em que ele discute esse magnetismo espiritual, esse magnetismo humano, a capacidade que tem o processo de interação da vontade sobre os fluidos. Isso fica para o nosso próximo evento. Não dá tempo da gente explorar os detalhes dessa ação magnética da alma sobre os fluidos e de que maneira os fluidos respondem ao interior do indivíduo. E aí nós vamos ver que há muitas dificuldades. Da mesma maneira que os fluidos respondem à minha vontade e aos meus sentimentos, eles respondem mesmo. Tem gente que pensa assim, os fluidos respondem à minha boa vontade e meu bom sentimento. Sim, mas também responde à minha má vontade e aos maus sentimentos. Eu não posso ficar com a tolice de achar que os fluidos só respondem àquilo que eu tenho de bom. Eles respondem o que eu tenho de bom e o que eu tenho de ruim. E aí que está o perigo do processo de magnetização sem o controle do mundo interior. O indivíduo com ódio, com raiva, que tenta passar o seu magnetismo para outro, vai passar os efeitos do ódio e da raiva. E a gente às vezes é tolinho, não, mas Deus protege. Se fosse assim, ninguém podia matar o outro, porque Deus protege. Ninguém podia entrar numa casa e assassinar uma criança, porque Deus protege. Então não sejamos tolos, há leis físicas. O indivíduo que odeia, o indivíduo pernicioso, emite fluidos deletérios. Se eu não souber enfrentar esses fluidos deletérios, eu posso sofrer muito mal com esses fluidos deletérios. Então não pensem vocês que toda magnetização é boa, não. Então nós vamos ver, Kardec deixa isso muito claro, que a magnetização pode ser boa ou pode ser ruim. A gente não pode ser ingênuo de achar que não existem leis funcionando no universo. Então isso a gente pode discutir numa mensagem belíssima da Revista Espírita, em que ele explica isso, em que ele detalha todo esse processo, nos alertando com o cuidado do nosso mundo interior, com os nossos pensamentos e com as nossas emoções, porque eles produzem efeitos deletérios fora de nós. Nós vamos encontrar mães que às vezes estão com dificuldades de manter a criança tranquila e serena. Você vai ver, muitas vezes, a intranquilidade, a agressividade interior que ela traz, que ela produz fluidos que tende a induzir na criança esse mesmo tipo de conduta. Então, ela sabendo disso, ela vai ter que vigiar seu pensamento, suas emoções. Se ela quer acalmar uma criança, ela vai ter que acalmar-se. Então, nós vamos ver o quanto esses mecanismos de interferência do mundo interior sobre os fluidos
produzem efeitos negativos e positivos. Então não sejamos tolinhos e ingênuos e achar que nós só produzimos efeitos positivos porque Deus protege. É essa figura que a gente chama não científica, piegas da noção de divindade, achando Deus protege. Gente, claro que ele protege, mas respeitando as próprias leis que ele criou. Nós é que somos tolos. E eu costumo dizer, se Deus protegesse sem respeitar, não teria mal no mundo, né? Então, um indivíduo não pode entrar numa casa e ir lá e matar a mãe grávida com um montão de criança pequena. Porque, não, como Deus não protegeu aquela criança, aquela mãe? Onde está o livre-arbítrio dos espíritos? As necessidades de progresso e evolução. Então, a gente não pode ter essa análise piegas como a gente vai ver. Tem que saber que nós somos fontes do bem e fontes do mal. E que o mal existe como produção nossa. Ele é uma realidade criada por cada um de nós, que nós não podemos ignorar e sermos tolos, achar que os espíritos, que Deus estão resolvendo todas as questões, desrespeitando a criação humana, aquilo que o espírito humano cria. Então, isso nós vamos estudar com Kardec no próximo encontro. Passamos da hora, o texto continua, mas agora fazendo uma síntese, mas os 10 pontos fundamentais que Kardec coloca como sendo os grandes ensinamentos espíritas ali estão. Então, acho que já atingi o nosso objetivo e eu gostaria apenas de concluir esse aqui, para que a gente encerre a última, que é o finalzinho do texto. Saibamos, pois, soletrar o nosso alfabeto antes de querer ler corretamente no grande livro da natureza. Vamos aprender a recitar o ABC do Espiritismo, que não recitamos ainda, mas a gente quer novidade. Deus saberá bem nolo abrir, à medida em que avançamos, mas não depende de nenhum mortal forçar sua vontade, antecipando o tempo para cada coisa. Se a árvore da ciência é muito alta para que possamos atingi-la, esperemos para voar sobre ela, que as nossas asas estejam crescidas e solidamente pregadas, para não ter a sorte de Ícaro. Ícaro é aquele personagem grego, o filho de Dédalo, que foi preso junto com o pai Dédalo, ele foi quem criou o labirinto que prendeu o deus Minotauro. Mas depois de criar o labirinto, Dédalo ele conspirava contra o rei mandou prender Dédalo e Ícaro no próprio labirinto. Bom, o labirinto que Dédalo bolou era um labirinto de que ninguém saía. Mas Dédalo, obviamente, sabia uma solução para ele. Uma saída seria sair voando. Sair do labirinto voando para cima, já que tentar encontrar a saída do labirinto por terra ou por água, diz o próprio Dédalo, é impossível. Então ele tentaria por ar. Então ele constrói asas para si e asas para Ícaro. Mas ele orienta Ícaro, olha, as asas estão coladas com cera. Quando você sair voando aqui, vamos voar baixo, mas não tão baixo que a gente possa respingar, ter o respingo das águas do mar, que poderiam também molhar as asas, dificultando o voo, mas nem tão alto a ponto de não derreter a cera. E ele saiu. Os dois saíram do labirinto, voando, e daqui a pouco Ícaro se encanta com o sol, com a majestade do sol, com a beleza do sol, atraído pelo sol, ele sobe assustadoramente. As asas derretem, ele cai, atinge o mar, morre afogado. Então esta é a metáfora que ele, antes da gente pensar em voar, que a gente olhe as nossas asas, se nós resistimos ao brilho dessa verdade nova que a gente tanto almeja. E em O Livro dos Espíritos, na questão 643, os Espíritos dizem a Kardec, a verdade é como a luz, o homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, ele fica deslumbrado. Então, que a gente saiba soletrar o ABC da doutrina, vivendo os seus ensinamentos. Um bom dia a todos e que Deus nos abençoe.